Isso aqui é um objeto, não é? O conjunto das partes também é um objeto. Então, como o meu conjunto contém tudo que tem objeto, o P de ômega pertence a ômega. Quer dizer, eu tenho um A pertencendo a B e o B pertencendo a A, que pertencendo a A. Que é isso? Não pode, não pode. Isso é porque não existe esse conjunto total. Tá? Se assumir isso, você vai ter problema. Tá? E todo esse problema é resolvido quando você tem a teoria dos conjuntos em certo contexto. Tá? Qual é o contexto? Quando você está... A palavra correta não é isso, não. Quando você tem a teoria dos conjuntos sob certa circunstância. Toda teoria dos conjuntos, ela pressupõe não a existência de um conjunto total, mas a existência de um conjunto que contém todos os elementos de interesse. O que eu quero dizer com isso? Se você está trabalhando numa certa situação só com números naturais, quem é o seu universo? Conjuntos números naturais. Se você está fazendo alguma conta, alguma coisa que só envolve matrizes 2 por 2, sei lá o que é isso, mas muita gente sabe o que é matriz, sabe aqui? Só envolve matriz 2 por 2. Quem é o universo? Quem é? O conjunto das matrizes 2 por 2. Se eu estou trabalhando só com funções contínuas, quem é o meu universo? Conjunto das funções contínuas. Posso até fixar o domínio, depois eu vou dizer o que é isso. Então, toda teoria, não existe esse negócio de conjunto total. O que existe é algo que é exposto num diagrama, que é chamado diagrama de Venn, é o seguinte, que cada teoria de conjuntos, cada instantâneo de uma teoria de conjunto, pressupõe a existência de um conjunto universo, que é o conjunto que contém os elementos de interesse, todos eles. E que todos os seus conjuntos de interesse são subconjuntos desse conjunto. Isso tem nada a ver com assumir um conjunto total. Tá? Ou seja, esse conjunto é um conjunto bem definido diante da circunstância de trabalho. E aí todos os conjuntos de interesse estarão contidos nele. Você tem aqui um conjunto A, aqui. Aí você tem aqui um conjunto B, aqui. Você já sabe até marcar a intersecção. Onde é que está a intersecção? No meio aqui. Isso aqui é a intersecção com B. É esse meiozinho aqui. Você sabe até marcar quem é A menos B. Você sabe até que esse conjunto aqui não intersecta nenhum dos dois anteriores. Ó. Isso é chamado diagrama de Venn. Tá certo? E com isso aí, eu resolvo o meu problema de, se eu pegar dois conjuntos dentre os meus conjuntos de interesse, quem é a união B? Quem é? É o conjunto formado por cada x de U, que é o universo previamente constituído, tal que x pertence a A, ou x pertence a B. Aquilo que eu não tinha, agora eu tenho, que é o meu universo. Quem é a intersecção? A intersecção com B, quem é? É o conjunto formado por cada x de U, tal que x pertence a A e x pertence a B. Quem é A menos B? É o conjunto formado por cada x de U, tal que x pertence a A e x não pertence a B. E existe um conceito que não existia antes e que existe com o advento do conjunto universo, que é o conceito de complementar. Dado um conjunto A, quem é o complementar de A? É o universo menos A. Ou seja, é o conjunto formado por cada x do meu universo, tal que x o quê? Não pertence a A. Não, simplesmente isso. Tá certo? Isso é o A complementar. Bom,
E aí você tem coisas do tipo, quem é o complementar de U? Aí aparece um conjunto. Aparece um conjunto aí que ajuda a fechar a teoria. Tá? Quem é o complementar de U? É o vazio. Porque o complementar de U é o conjunto formado por cada x de U, tal que x não pertence a U. Existe algum elemento que está em U e não está em U? Não, então esse conjunto é o quê? Não tem elementos, é o conjunto vazio, tá? É o conjunto vazio. Veja bem, o complementar, essa operação, que isso aqui são operações binárias. Essa operação unária, envolvendo só um operando, ela só faz sentido no conjunto universo, tendo o conjunto universo, tá? Complementar é o complementar em relação ao universo. Ok? Pronto. Beber água. E aí, você tem algum... Cadê minha cola? Tá? Diga. Assim, não entendi. No ensino de você não pode fazer o colchete e escrever o vazio dele. Você diz que não quer a redundância. Vamos lá. A igual a 1, 2. Tá bom? Tá certo? Quem é o conjunto das partes de A? É o conjunto de todos os subconjuntos de A. Então aparece aqui o 1, o 2, o próprio conjunto, mas tem um outro. O vazio. O vazio é subconjunto de A? Será que o vazio é subconjunto de A? Aí vai é questão de definição. É por vacuidade. Para você mostrar que o vazio não é subconjunto de A, você tem que exibir um elemento do vazio que não é elemento em A. Você consegue exibir um elemento do vazio que não está bem? Não, então o vazio está contendo em A, acabou. Então morreu. Vazio. Vazio é um conjunto, não tem elementos, ele aparece para fechar a teoria e está aqui no conjunto das partes. Então, vazio é elemento. Se você bota isso aqui, ó, se você bota isso aqui, esse conjunto é um conjunto vazio? É um conjunto unitário, tem um elemento. Qual é o elemento? Vazio. Vazio, ele é representado assim, ó. Ele é assim ou assim, tá certo? Entendido aí? Bem, vamos a algumas propriedades quando você tem mete o complementar no meio, tá? Mas antes disso, deixa eu ver aqui se eu tenho mais propriedade. Tenho sim. Isso aqui são as notas, tá? Que eu mandei para vocês. Proposição, que é bem evidente. Eu vou colocar as bem evidentes. Proposição. Seja A um conjunto. Tem-se. Repare que esse tem-se aqui, ó, é desnecessário depois da vírgula. Essa vírgula tem um caráter conclusivo, tá? É gramática, tá bom? Bem, tem-se. Vamos lá. Quem é o complementar do complementar? É o próprio conjunto. Porque são os elementos do universo. Aí eu volto a falar. Agora, quando você fala em conjunto, você já assume que tem um universo. Tá? Então, é a diferença entre o universo e o conjunto. Então, quem é o complementar do complementar? São os elementos do universo que não estão no complementar de A. Quem é que não está no complementar de A? Quem está em A. E quem está em A? Está aqui também. Então, o primeiro está contido no segundo, o segundo está contido no primeiro. Complementar do complementar é o A. Quem é o A
Interseção com o complementar de A. Quem é interseção? Quem é? Vazio, claro. Se está em A e não está em A, não tem. Porque ou um dado elemento do universo, ou ele está em A ou não está em A. Não tem uma terceira possibilidade. Tá? E quem é a união com o complementar de A? É o universo. Muito bem. Outra, quem é o complementar do universo? Aqui, ó. Já foi feito em algum lugar. É o vazio. E quem é o complementar do vazio? Universo. Complementar do complementar, né? Tá com o complementar aqui dos dois lados, sai isso aqui. Tá? E isso aqui são imediato. Agora, o que pode não parecer imediata são essas aqui que eu vou colocar. Que são úteis quando você as relaciona com a lógica das proposições. Mas antes, deixa eu passar a lista de frequência para vocês assinarem. Ó, aqui a lista, são 3 páginas. Tá, tem 83 alunos matriculados. Ainda bem que não vieram todos, senão não cabia, né? Então você olha o seu nome e assina do lado. Se seu nome não estiver na lista, você ao final aqui, coloca seu nome em letra caixa alta, completo, sem abreviação e assina do lado, tá? Vai passando aí. Logo. Então vamos à próxima proposição. Proposição que diz o seguinte: sejam A e B conjuntos. São 2, tá? Sejam A e B conjuntos. Tens A menos B é a interseção B complementar. Quando é que um elemento do universo está em A menos B? Quando ele está em A e não está em B. Ou seja, quando ele está em A e está no complementar de B. E voltando, se ele está nessa interseção, ele está em A e não está em B. Então é imediato isso aqui. A diferença entre A e B é a interseção com B complementar. Observe que eu só posso falar em complementar se eu tiver o universo, tá? E essas duas, complementar da união é a intersecção dos complementares. Muda, tá? Pode não parecer imediato, né? Mas você vai ver que é. E a intersecção do complementar é o quê? A união dos complementares. Essas duas fórmulas aqui são chamadas de leis de Morse. A menos B. É a interseção complementar de B. Leis de Morgan, em francês. Ainda tem outra. É que A está contida em B, se e somente se o A complementar contém o B complementar. Tá? Essa primeira e essa última você vê logo no diagrama de Venn, tá? O que eu quero ver é essa daqui, essas duas. Essas duas, a primeira delas diz, como é que você lê de forma bem sucinta, sem falar em A e B, diz que complementar da união é a intersecção dos complementares. E como se lê a segunda delas aqui? Complementar da intersecção é a união dos complementares.
Tá certo? E a prova de uma delas somente. Vamos provar essa daqui, ó. Provar essa. Provar só essa. Não precisa nada. Provar a união. Como é que se prova a união de dois conjuntos? Provando que cada um deles é subconjunto do outro. Certo? Tá bom? Então o argumento lógico para isso consiste no seguinte: partimos de um elemento do primeiro. Então, se x pertence ao complementar da união, qual é a conclusão lógica imediata, evidente, que sai da definição? Se x está no complementar da união, ele não pertence à união. Não está na união, não pertence à união. Então, x não pertence a quem? A união B. Então, daqui eu cheguei aqui. A veracidade disso garante a veracidade disso. Agora, de onde eu chego partindo daqui? Aí eu escrevo logo. Logo, qual é a conclusão imediata? Se x não está na união, seja mais incisivo. X não pertence a e x não pertence a B. Exatamente. Então, o x não pertence a A e x não pertence a B. Porque para estar na união, tem que pertencer a pelo menos um deles. Portanto, se não pertence à união, não pertence aos dois. Certo? Se o x não pertence à união dos conjuntos A e B, é porque o x não pertence aos dois. Isso é se, somente se, é equivalente, muito embora eu esteja escrevendo como uma implicação. Mas se a equivalência é verdadeira, a implicação também o é. Isto é, aí cabe um isto é aqui, porque é tão evidente que é um isto é. Ó. Se o x não pertence a A, x está onde? Pertence ao complementar de A. E se o x não pertence a B, o x pertence ao complementar de B. Aí também é imediato, por isso que eu escrevo um ou seja, o x pertence a quem? Ao complementar de A, intersecção com o complementar de B. Então, partindo daqui, eu chego aqui. Então, o primeiro conjunto está contido no primeiro. Tá? Só para reforçar. Isto diz o quê? Isto, quer dizer, esse raciocínio lógico aí diz que o primeiro conjunto, que é o complementar da união, está contido aonde? Na intersecção dos complementares. A volta também é imediata. Seria a volta. Como é a volta? Se x pertence à intersecção, agora é a volta, né? Dos complementares, o que é imediato daqui? Não, vamos com calma, vamos escrever, tenha paciência. Então, x pertence a complementar e x pertence a B complementar. Isto é, de novo, isto é, x não pertence a A e x não pertence a B. Logo, bem, se x não está em A e x não está em B, onde é que x não está? Na união.